Oi, gente! Olha quem apareceu depois de mais de um ano sem gravar vídeo. Tá olhando pra mim, mas eu vou olhar pra cá. Depois de mais de um ano sem gravar vídeo, eu não tenho nenhuma desculpa pra dar. Naquela época a gente tava fazendo uma série sobre missões, eu tava contando de quando eu estava no Miss Farm, depois eu fui pra África. E naquela época algumas pessoas me mandaram algumas perguntas no Instagram sobre missões. E hoje, finalmente, eu tô aqui pra responder essas perguntas. Então vamos lá. Eu tô lendo aqui, porque o meu celular tá gravando. Então, a primeira pergunta é: como você soube que era o tempo certo? Na verdade, desde 2020, 2020 foi quando Deus de fato me chamou e falou que eu ia pra África, que eu ia viver missões, e isso foi confirmado no meu coração. Antes eu realmente já tinha esse desejo de ir, de fazer missões, mas em 2020 quando Deus realmente falou comigo. Mas depois de 2020, como vocês já sabem, quem já assistiu os outros vídeos sabe que eu vivi a minha vida normal, fui seguindo, trabalhando e tal. E muitas coisas aconteceram, se você ainda não assistiu o vídeo, não dá pra contar tudo aqui, mas resumindo, 2022 eu tava trabalhando, né? E aí, no meio disso tudo, Deus pediu pra eu sair do meu emprego e eu sabia, tivesse certeza no meu coração que eu precisava ir pra essa escola missionária. E quando eu tive essa certeza no meu coração, foi quando Deus falou comigo, o Espírito Santo estava me comunicando que eu tive certeza que era o momento de ir. Então, depois de 2 anos que Deus já tinha confirmado no meu coração, né, em 2022 confirmou, depois de 2 anos, quando eu estava trabalhando, eu tive certeza que era o tempo certo, porque Deus falou comigo e pediu para eu sair de tudo, largar tudo e ir viver missões. Então, essa foi a certeza que eu tive. Como foi o processo de entender que realmente era isso que você viveria? Eu acho que tudo começou pelo desejo, né? O desejo no meu coração. E eu acredito que o nosso chamado tem muito a ver com aquilo que a gente se identifica com, que é algo que é uma inspiração pra gente. Então tudo partiu de um desejo, eu tinha esse desejo. Sempre fui muito curiosa com relação à África. Então, por exemplo, nas aulas de geografia era algo que me chamava muita atenção, quando falava, né, do continente africano. Então eu sempre tive muito esse desejo. E também em questão de evangelismo, também sempre foi algo que ardeu muito no meu coração. Qual que foi a pergunta? Que realmente era isso que você viria. Então, juntando todas essas coisas, o pregar o evangelho, missões transculturais, né, outras nações, então tudo isso. Eu era sempre muito atraída por mensagens de missionários, então era algo que realmente estava crescendo no meu coração. E quando Deus falou que eu comecei a ter muitos sonhos também, né, muitos sonhos com indo para outros lugares, indo para África, né. Então, quando o Senhor falou, isso comunicou isso no meu coração, já era algo que casou ali, porque era algo que realmente Deus há muitos anos já vinha colocando no meu coração esse desejo, e quando Deus realmente confirmou, era isso que eu queria viver. Então é por isso que eu tive certeza de que era o que eu queria viver. Como discernir se é algo que vem de Deus ou que vem de curiosidade? Bom, eu acredito que na verdade todo jovem deveria ter essa experiência de fazer missões. Mesmo que seja. É claro, tudo que a gente faz na nossa vida a gente precisa ser direcionado pelo Espírito Santo em todas as estações, né? Mas eu acho que todo jovem deveria colocar isso diante de Deus, né? Missões é a vontade do coração de Deus, que as almas sejam salvas, é a vontade do coração de Deus. A não ser mesmo que não seja o tempo para sua vida, mas a respeito de pregar o evangelho é algo que todos nós fomos comissionados. Então, por exemplo, eu fiz missões, eu fui pra uma outra nação, mas não necessariamente a gente precisa ir pra outra nação pra pregar o evangelho. A gente pode pregar o evangelho pros nossos vizinhos, pras crianças do nosso bairro, pros nossos familiares. Então a gente pode cumprir o dia onde a gente estiver. Agora, sobre missões transculturais, de você ir pra uma outra nação, é algo que você pode colocar diante de Deus e ter essa certeza no seu coração e deixar Deus ministrar você. Mas, na minha opinião, todo jovem deveria ter essa experiência de viver missões, de fazer missões, de conhecer outros lugares, a não ser que realmente não seja tempo para sua vida, mas você pode colocar tudo sempre diante de Deus. Qual foi a palavra que te impulsionou a fazer essa escola? Eu não recebi uma palavra específica, né? Eu tinha, na verdade, uma palavra de Deus de que eu iria pra fora, mas eu não tinha algo tipo assim, é pra nessa escola que você tem que estudar. Na verdade, não. Antes de eu sair do meu emprego, né, algumas semanas antes, né, acho que um mês antes, eu já vinha recebendo algumas palavras de pessoas falando, nações te esperam, e uma palavra seguida da outra, e pessoas falando, você tem que tirar o seu passaporte, nações te esperam. Então, muita coisa foi acontecendo pouco tempo antes de realmente o Espírito Santo vir e pedir pra eu sair do emprego e ir fazer essa escola. Então, o desejo de fazer na escola que eu fiz foi algo que eu coloquei diante de Deus, eu orei, eu discerni, e por isso que eu fui. Mas sobre a escola especificamente não recebi nenhuma palavra, eu recebi sobre estudar missões e o Espírito Santo foi me direcionando. Então,
Foi basicamente isso. Você já se perguntou, e se Deus me chamou para missões mesmo? Será que é isso mesmo? Eu acredito que em algum momento eu devo ter me questionado isso. Aqui, realmente, no momento eu não lembro. Mas sempre tem, né? Algumas questões assim. Mas se a gente continua se consagrando, buscando ao Senhor na palavra dele e querendo ser fiel e obediente ao Senhor, ele sempre vai nos guiar para o caminho certo. Então, quando Deus nos dá algo no nosso coração, é muito difícil a gente ter dúvida mesmo. Quando a gente se mantém perto do coração de Deus. Eu lembro que houve muitos momentos que essa questão de missões esfriou no meu coração, mas eu sempre lembrava que um dia Deus me falou sobre aquilo, que eu queria voltar a queimar por isso. Então eu orava e pedindo, Senhor, me ajuda, eu quero voltar a queimar por isso, eu quero voltar a queimar pelas almas, eu quero voltar a queimar por missões. Então houve momentos em que eu esfriei, mas eu sempre tive essa convicção de que o Senhor tinha me chamado para isso. Logo no começo, você aceitou o chamado? Eu acredito que não, porque eu lembro que no começo eu falava assim que o meu chamado é no Brasil, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira porque eu amo o Brasil e que eu tenho, o que Deus tem pra mim é aqui no Brasil. Então eu falava muito isso. E eu lembro também que antes disso, né, quando Deus falava pra mim sobre pregar o evangelho para as pessoas, eu falava, eu posso ser qualquer coisa, mas eu não seria evangelista porque eu tenho muita vergonha de falar com as pessoas. Então, no começo eu negava muito essa questão, até a questão de ir pra um outro lugar, porque eu falava que o meu lugar era aqui. Mas o Senhor foi mudando meu coração e foi me comunicando, então eu também recebi muitas palavras além do meu testemunho interior. Eu fui recebendo muitas confirmações que foi me mostrando que era isso que eu queria fazer, mas não foi de início que eu aceitei isso. Em algum momento no processo de aprendizado você parou e pensou, e se eu não conseguir? Cara, eu acredito que era tão forte aquilo que Deus estava me comunicando. E eu tava tão empolgada pra viver tudo isso que é claro que a gente fica pensando o que eu ficava pensando na verdade é como isso iria acontecer. Eu não pensava muito sobre se eu não iria conseguir, mas como isso iria acontecer, porque assim, eu não tinha dinheiro, eu não tinha um passaporte, eu não sabia como isso poderia acontecer, mas eu lembro que Deus me falou algo, e é um spoiler dos vídeos que eu quero gravar, a questão de finanças em missões. Deus me falou, Sara, quando eu te chamo, não é quando você vai fazer missões, não é algo que você tá me convidando para fazer parte e eu abençoo. É algo meu, é um sonho meu que eu te convido a fazer parte. É por isso que eu pago tudo, porque é um sonho meu. Então, quando Deus me falou aquilo, eu fiquei super tranquila, eu descansei no Senhor. Eu sabia que tudo ia dar certo, eu tinha essa convicção de que ia dar certo. Mas é claro que em muitos momentos a nossa alma ela quer falar alguma coisa, ela quer gritar, ela quer duvidar, mas eu tinha essa certeza no meu coração de que todas as coisas iriam dar certo, porque quem me chamou é aquele que prometeu, é aquele que é fiel. Na farm tinha alguém que estava ali para missões, mas não tinha ainda o país em mente e só soube depois? Sim, tinha muitas pessoas que estavam ali, mas não tinha nenhuma nação específica no coração, mas estavam ali porque realmente estava disposto a pregar o evangelho onde quer que fosse, né? Eu já tinha a questão da África no coração porque é algo que Deus já vinha me comunicando há alguns anos. Então é por isso, mas realmente se Deus me mandasse para um outro lugar, seria tão incrível quanto nós pregaríamos o evangelho de qualquer maneira. Mas sim, tinha muitas pessoas que não, de fato não tinham nenhuma nação no coração, estava ali por obediência. Antes, você sempre foi apaixonada por missões? Já pensava sobre ou o Senhor despertou depois de algo? Lembro na minha adolescência, eu não era algo que de fato eu pensava, né? Como eu falei, achava que o meu chamado seria aqui no Brasil, que era algo que eu faria aqui no Brasil. Mas eu gostava de acompanhar alguns missionários. Eu lembro até que na época eu comecei a seguir a Lívia Bemba no Instagram. Eu achava muito, muito bonito tudo aquilo que ela falava sobre missões, aquilo que, né, que ela falava que o Senhor envia ela para África. E eu gostava de acompanhar outros ministros também, como Todd White, e eu achava tudo muito incrível, só que eu achava que era, tipo assim, algo que eu apenas gostava de acompanhar, não que fosse algo pra mim. Então eu pensava, eu não posso querer sonhar o sonho de outra pessoa ou viver aquilo que Deus tem pra vida de outra pessoa só porque eu gosto de acompanhar isso. Mas com o tempo, na verdade, Deus foi me mostrando que eu gostava tanto de ver coisas sobre missões, coisas sobre isso, porque é algo que Ele tava despertando em mim. E eu não tinha muito essa noção. Eu fui despertando mais ou menos ali na minha adolescência, com uns 16 anos, por aí. Que milagres você vivenciou enquanto estava na África? Lembro de uma mulher que ela tinha a perna super inchada, eu acredito que ela tinha trombose,
eu não lembro. E ela não, acho que ela não conseguia movimentar a perna direito. E aí nós entramos na casa dela, nós oramos por ela e de repente ela tava movimentando a perna. Tivemos também perna crescendo nesse momento. Quando a perna cresceu, foi a nossa líder que orou por uma pessoa. Eu não estava presente nesse momento, mas também tivemos. Íamos sempre de casa em casa, orando para as pessoas, orando por curas. Mas a que mais me marcou foi o dia na casa dessa mulher. Porque a gente tava andando na rua, na verdade, a gente não tava entrando na casa das pessoas, a gente tava só entregando alguns panfletos nas ruas e essa pessoa nos chamou pra entrar na casa dela, nós nem conhecíamos, e a gente ficou meio assim, porque a gente também tava sem os nossos líderes, mas a gente decidiu entrar e conversando, e ali houve cura, ali houve salvação naquela casa, por conta da cura, as pessoas foram tocadas, receberam palavras, então pra mim aquele dia foi magnífico. Algo que te marcou lá. Eu não sei se é lá na farm ou se é lá na África. Então eu vou falar dos dois. Algo que me marcou na farm foi como a presença de Deus, a unção de Deus era super palpável, sabe? Teve um momento que a gente estava um momento de adoração e a gente pôde escutar anjos cantando junto com a gente. Todos os instrumentos pararam, a mesa de som foi desligada. A gente conseguia ouvir vozes de anjos cantando com a gente. E isso foi extraordinário, extraordinário, de verdade. O que me marcou lá na África, na verdade, foi um lugar. De Itaquá marcou a minha vida pra sempre, assim. É o meu lugar favorito no mundo. Se eu pudesse ir pra qualquer lugar e levar as pessoas que eu amo, eu levaria pra aquele lugar. É um lugar super pequeno, né? Eles não chamam de cidade lá, eu esqueci como eles chamam. É um lugar muito pequeno, nós dormimos em barracas lá. As condições lá não são tão legais, mas é um lugar que eu voltaria com certeza. Com certeza, e se eu pudesse eu levava as pessoas que eu amo pra conhecer aquele lugar, pra pregar o evangelho naquele lugar, pra ver vidas serem salvas, pra ver vidas serem alcançadas. Aquele lugar marcou meu coração, a família daquele lugar marcou a minha vida, as crianças daquele lugar, a alegria, a felicidade deles, tudo naquele lugar marcou muito meu coração. Então, e ali em casa, pregando o evangelho, era maravilhoso, eu amava aquele lugar, tudo. Até o pôr do sol de lá era lindo demais, era lindo demais. Qual é o seu foco de agora com respeito a missões? Bom, depois que eu voltei, né, pra minha casa, eu sabia que o Senhor estava me chamando para investir um tempo em mim, na igreja local, e servir a igreja local. Então eu tenho buscado investir e servir a minha igreja local, cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos agora para fazer, e também pregar o evangelho nas ruas quando eu posso, amar as pessoas daqui, até que o Senhor me leve para um outro lugar. Não sei quando pode acontecer, mas sei que tudo pode acontecer. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu prometo que agora eu vou continuar aqui fazendo mais vídeos, trazendo mais coisas, falando daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para falar. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!